Muito bem, então, prosseguindo aí, nesse capítulo, a autora, então assim, modalidades de orientação profissional, né? Pode ser de várias formas. Então, ela pode ser desenvolvida num contexto educacional e também com uma intencionalidade mais educacional mesmo, né? Aí as estratégias podem variar, né? Cada um pode adotar as mais diversas estratégias para realizar isso. E na educação a gente imagina curso, roda de conversa, enfim, né? Não que isso não possa ser feito em outros contextos, ou que não possa ser feito de outra maneira também no contexto educacional. Mas aí ela prossegue, né, a autora, trazendo a questão do contexto clínico. Então, como que se configura, né, a orientação profissional do contexto clínico? Uma das modalidades, né? Segundo a autora, né, quem vai pensar o contexto clínico, a orientação profissional no contexto clínico, é o Bohoslavski. Ele é um psicólogo rogeriano, então, assim, acredito que vocês já devem ter tido a disciplina de psicologia humanista. Se vocês bem se lembram, o Rogers ele era o principal, um grande, aliás, crítico da diretividade na psicologia, né? Relembrando aí os pressupostos fundamentais aí da abordagem centrada na pessoa, né? Então, para o Rogers, a pessoa já tem a sua tendência autoatualizante, né? Tem recursos próprios, todo mundo tem recursos saudáveis próprios, que se não forem barrados, interrompidos, se forem dadas as condições propícias para acontecer um desenvolvimento saudável, ele vai acontecer, né? Lembrando assim um pouco o Rogers, e lembrando também que eu não sou rogeriano, que eu estou assim apenas reproduzindo o conhecimento geral dele, né? Então assim, por que ela traz essa questão, né? Enfocando, né, que rompe com a diretividade. Aí se a gente for ver aqui no slide, né, fala entrevista não diretiva, não é para direcionar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou seja, bem focando nessa questão da não diretividade. Porque se a gente for voltar lá no começo da aula, né, na filosofia do homem certo no lugar certo, né, da psicologia industrial, não faz sentido, né? Um raciocínio não bate com o outro. Pro Rogers não existe isso de a pessoa certa no lugar certo, né? Isso daí quem vai decidir o lugar certo para a pessoa estar é a pessoa, né? Então não tem como outra pessoa vir através de qualquer instrumento que seja, ou técnica que seja, e dizer, olha meu filho, o seu lugar é este. Não, não é assim que funciona. Para o Rogers não é assim que funciona. É aberto, né? É não diretivo. É a pessoa que vai se conscientizando aos poucos e ela decide. Então, pensando na psicologia humanista, né, que é a base fenomenologia, né, tem muito a ver com o Sartre, que ele foca muito nessa questão da escolha, né, é um dos autores aí dos temas que a gente viu já nessa disciplina. Então, é a escolha da pessoa, não é uma técnica, não é um teste, não é nada que vai orientar ou direcionar essa pessoa para algum lugar.
ela já sabe, né, ela já tem os seus recursos próprios, só precisa se conscientizar, só precisa liberar, vamos dizer assim, esses recursos, né? Fazer com que a sua tendência autoatualizante funcione, botar a tendência autoatualizante para funcionar. Estou aqui tentando raciocinar aí com a lógica do Rogers, né? Só repetindo que eu não sou rogeriano. Mas o Bohuslav, a autora traz Bohuslav, que ele é rogeriano, então vamos pensar dentro dessa lógica. Especificamente a orientação profissional, ela, então pensando aí pelo Bohuslav, que é rogeriano, vai romper com a diretividade, a gente não tem que direcionar, apenas fornecer as condições adequadas para a própria pessoa chegar então no seu resultado. E aí num contexto clínico, né? Uma psicoterapia, né, como vocês devem saber, acredito, não tem um prazo, um número de sessões, né, e geralmente é longa, como vocês ou vivenciam isso ou devem saber. Mas existe uma modalidade de terapia que é chamada psicoterapia breve, ou a psicoterapia focal, né? Então, nessa modalidade, existe um número máximo de sessões, ou um número máximo, ou dizendo de outra forma, um número pré-estabelecido. Aqui a autora traz 15 a 20 sessões. Então, assim, aí quem vai pensar isso é quem vai organizar, né, o profissional, vai ver, avaliar no próprio processo quantas sessões precisam, mas é breve, né? E é breve e focal. É breve porque é focal. O que significa isso? Tem um foco. Então, se na psicoterapia a gente vai, na psicoterapia não breve, né, de longa duração, a gente vai lidando com tudo que vai aparecendo, não tem uma meta. Claro que tem meta, tem hipóteses, enfim, mas conforme as coisas vão aparecendo, a gente vai trabalhando e é isso, né? Não existe assim um foco muito determinado. Na estratégia breve, né, na psicoterapia breve ou focal, existe. E no caso, e isso pode ser psicoterapia mesmo, né? Ou nesse modo aqui, né, na orientação profissional. Então elenca-se um número de sessões para se trabalhar especificamente nesse assunto, né, que é a escolha profissional. Então, e como que vai ser trabalhado? Né? A principal técnica, a principal estratégia, né, é a entrevista não diretiva. Né? Afinal de contas, o nosso querido Bohuslav aqui, ele é rogeriano. Então, a entrevista não diretiva. Ouvir, né, o máximo possível, investigar o máximo possível o que o cliente, né, a pessoa vai trazer. Bom, e aí algumas estratégias, né? O que vai investigar, né, nesse processo, nessas 20 sessões, ou 30, ou 15. Eu acho que o assunto principal, né, já que está falando de orientação profissional, é os sentidos do mundo do trabalho para o orientando, como ele o conceitua. Então, como é a experiência, né, lembrando de novo, centrado na pessoa, né, como que é a experiência para aquela pessoa, qual que é o sentido para aquela pessoa da escolha profissional. Como ela vivenciou isso, construiu, como que aquilo tá para ela. Gera muita angústia, não gera ansiedade, gera expectativa, é uma realização de sonho, tá muito confuso, não tá. Enfim, isso é algo para ser investigado nessas entrevistas não diretivas, né? Nesse processo aí, nessas sessões.
Outro ponto é a questão da representação, né, dos papéis profissionais, como que a pessoa vivencia isso e como que ela configura para si, né, as possibilidades de atuação e de carreiras, né, de carreiras e de atuação. Que carreiras que ela se vê trabalhando, não se vê trabalhando. Claro, né, que está em tópico, mas tudo isso é ligado, né, relacionado. Né? A gente separa para estudar. A realidade, tudo acontece ao mesmo tempo agora, mas a gente faz a separação didática para estudar. Então, as intervenções do terapeuta deverão objetivar ampliar a consciência do orientando sobre como estão sendo construídas suas escolhas e representações da vida profissional e do trabalho, que é o objetivo, no meu entendimento, né, geral de qualquer trabalho psicológico, né, propiciar e aumentar o autoconhecimento. No caso, o autoconhecimento relacionado à vida profissional. Muito bem. Aí aqui tem uma frase que eu gostei, né, do livro, separei aqui, né, que é uma frase que é bem o espírito, né, da filosofia e do pensamento do Rogers, né? O cliente tem a chave da sua recuperação, mas o terapeuta deveria ter determinadas qualidades pessoais que ajudam o cliente a aprender como usar tais chaves. Então essas qualidades, né, são aquelas qualidades que o Rogers elenca, né, para promover a tendência autoatualizante do cliente. Então, a empatia, a abertura ao outro, a consideração positiva incondicional. Né? Então, tudo isso propicia o maior desenvolvimento do cliente ou da pessoa. Mas então, se eu optar para trabalhar nesse processo, nesse modelo mais aberto, menos diretivo, então eu não vou usar teste, não é para usar teste, é proibido, né? Não necessariamente. Aí fica a critério do profissional. Mas nesse modelo, né, então os testes eles são coadjuvantes, né? Eles são complementares, eles não são protagonistas do processo. O protagonista do processo tem que ser o cliente, tem que ser a pessoa. Ele que vai trazer as principais demandas, né, que vão ser trabalhadas. E os testes podem vir, sim, para ajudar, para complementar, para aprofundar alguma informação, para confirmar ou descartar alguma hipótese, enfim, né, são instrumentos, o próprio nome fala, né, são instrumentos. O que você faz com o instrumento? O que você quiser, né, você usa ele a seu favor. Você vai pegar uma faca para, sei lá, cortar o pão, né? Para isso que serve o instrumento da faca. Da mesma forma, os testes têm cada um o seu objetivo, você vai elencar o uso deles ou não de acordo com o que você precisa, né? Pensando nesse modelo mais aberto, ou menos diretivo, ou não diretivo, né? Na verdade, o Rogers é não diretivo. Muito bem, acho que eu vou passar então já para o próximo slide. Não vou parar esse vídeo por enquanto. Acho que isso aqui está tudo bem, né? O contexto clínico. A gente vai voltar a isso muitas e muitas vezes, então é só, né, introduzindo para depois futuramente aprofundar. Mas basicamente isso. E aí então, né? Da clínica não falei a questão de qual público-alvo. Qualquer público-alvo. Né? Mas imaginamos que seja o adolescente aqui, né? Ou o jovem. E aí a autora traz um outro contexto, né, que é a orientação profissional nas organizações, que aí já muda um pouco de figura. Então, se até agora a gente estava falando de
adolescente, jovem principalmente, né, que ainda não escolheu a sua carreira, que ainda não entrou no mundo do trabalho, ou que o foco principal é a escolha profissional, né, nas organizações é outro esquema, né, é outra situação, é outro contexto. Então, começando pelo próprio contexto, né, que é uma organização, uma empresa. E quem que vai ser, então, esse público da nossa atuação, da nossa intervenção? Vai ser o adulto, o profissional. É alguém que já está trabalhando. Ué, mas para quê que essa pessoa vai precisar de alguma orientação profissional se ela já está trabalhando? Isso vem, né, dos tempos que a gente está vivendo, né? Pode ser realizado das mais diversas formas, né? Podem ser realizados muito tipo de trabalho relacionado à orientação profissional dentro das empresas. Então, assim, olha só como é amplo, né? Então, assim, se você atua em clínica, você pode fazer a atuação profissional na clínica, a orientação profissional na clínica. Se você atua na educação, é um caminho para fazer orientação profissional também, no social também. Mas se você for um psicólogo super ligado aí, antenado no mundo corporativo, é isso que você gosta, empresa, organização e tal, também é o meio para fazer a orientação profissional. Bom, o que a autora traz, né, é que o mercado de trabalho, não só o mercado de trabalho, a sociedade como um todo, eu prefiro chamar de mundo do trabalho do que mercado de trabalho. Está em constante transformação porque a sociedade está em constante transformação, tudo muito rápido, tecnologias desenvolvendo muito rápido. E isso traz a extinção de profissões. Por exemplo, nossa, agora que eu vi que está errado aqui. Vamos corrigir. Pronto. Então, um dos resultados disso vai ser a extinção de profissões. Então, aquela profissão acabou, a pessoa vai ter que se realocar. O capitalismo, né, tem certas crises cíclicas. Isso faz parte do sistema capitalista, né? Então, a cada tempo, mais ou menos, precisa ter uma crise, e na verdade é estrutural que tenha um número de pessoas desempregadas sempre, né? Isso daí o Marx ele chamava de exército industrial de reserva, que é para quê? Os patrões manterem os trabalhadores na rédea curta, vamos dizer assim. É um pouco aquela conversa que talvez vocês já devem ter ouvido, de tipo assim, se você está insatisfeito com o seu trabalho, por que você está trabalhando? Né? Eu tenho uma pilha desse tamanho, uma pilha bem grande de currículo na minha mesa, e você esperando, né, para trabalhar, um monte de gente aí interessada na sua vaga, e você aí trabalhando e insatisfeito, né? Deveria então dar lugar para quem quer trabalhar, né? Então, assim, os patrões, né, eles precisam, né, a elite, lembra da aula que a gente estava falando da elite, burguesia, a classe dominante, precisa ter um exército industrial de reserva para poder manter a classe trabalhadora nas rédeas. E vira e mexe surgem as crises de emprego, né? Demissões em massa, etc. Que também, então, assim, seja por causa de extinção mesmo, a profissão acabou, não vai mais existir porque a tecnologia mudou, ou o robô faz o trabalho, enfim. Seja por conta de crises de emprego,
Então a pessoa tem que se reinventar, né? Ela já está trabalhando, mas precisa tomar um novo rumo, porque a sociedade está em constante transformação e com isso o mundo do trabalho também, né? Uma coisa não se separa da outra. Aí isso a gente está falando das questões mais amplas, assim, mais sociais, né? Além das questões mais sociais, tem as questões mais pessoais, né? O trabalho ele não é só um meio de sobrevivência, né? Ele é um meio de sobrevivência, sim, né? Para a classe proletária, né? A classe dominada, que não tem os meios de produção, a gente só tem a nossa força de trabalho. Se a gente não vender a nossa força de trabalho, a gente não vive, né? Então o trabalho tem essa característica de manutenção, né, da vida, de sobrevivência, mas não é só isso, né? O trabalho, hoje em dia principalmente, né, a publicidade foca muito nisso, né, que o trabalho ele é um meio de realização pessoal, né? Realização pessoal e profissional, tá junto, né? Realização profissional traz a realização pessoal e vice-versa, né? Então, além de ser um meio de subsistência, é um meio de se realizar enquanto pessoa, né? E a questão da aposentadoria. Quando chega a época da aposentadoria, identificou-se que é necessário uma preparação para a pessoa se aposentar, né? Não é simplesmente parar de trabalhar de uma maneira muito brusca. Então isso também é orientação profissional. Aí a autora fala esses termos aqui, né? Reorientação, ou reinserção, ou recolocação profissional, ou planejamento de carreira, também tem a ver com orientação profissional. Você vai lidar com as expectativas, né, daquele trabalhador, o que ele espera, né, pensando no planejamento de carreira. Isso daqui já falei, né, são necessárias constantes atualizações por um mercado e sociedade que está em constante atualização, constante upgrade. Nós temos que fazer upgrade, nós que estamos trabalhando também temos que fazer upgrades constantes, porque a sociedade não para, né, de mudar. Então a gente tem que meio que mudar junto, não tem muita opção. E aí o que acontece, né? A gente entra na discussão da famosa zona do conforto, ou zona de conforto. Que a zona de conforto, né, é uma região de segurança, né, não acontece muita coisa, a pessoa tem um controle já do que faz, do que sabe, talvez já planejou alguma coisa a longo prazo, faz a mesma coisa há muito tempo, enfim, e não está afim de mudar, né? A mudança, ela lida com o incerto, né, com o inseguro. Você não sabe o que vai acontecer, né? Quando você vai fazer, quando você muda, você não sabe. Você está acostumado a fazer uma coisa sempre do mesmo jeito, enfim. Você domina aquilo, né, tranquilamente, né? Por isso que é a zona de conforto. Agora uma mudança, ela traz o incerto, né, com ela. E aí isso traz as frustrações, porque você não sabe o que esperar. Às vezes você espera uma coisa e tem outra, isso frustra. A questão da insegurança, e tudo isso traz sofrimento psíquico. Aí que a gente entra também, né, para minimizar o máximo possível esse sofrimento psíquico. Isso eu já falei também, né? Quebra do estabelecido ou esperado. Isso é a mudança, né? Você está esperando uma coisa e aí vem outra. Frustrante. Quebra o estabelecido, quebra o esperado. Rompe a zona de conforto, né? Sim.
Deixa eu só pôr um negocinho aqui para ficar mais claro. Então, quando você... isso é um pouco desmotivador, né? A frustração, a insegurança, isso é sair da zona de conforto, né? Não é muito motivador. Então, para se realizar, né? Para agir, qual, né, fórmula? Como que a gente pode pensar assim, né? Para trabalhar, para botar o sujeito para andar, né? Já que as mudanças nem sempre são fáceis, geralmente são difíceis, né? E não muito bem-vindas. Tem pessoas que lidam melhor com o incerto, né? Que preferem viver na incerteza, no inseguro. Tem pessoas que não, né? Que preferem mais a segurança, né? Essas sofrem muito quando precisa fazer alguma mudança. Então, como que a gente motiva, né? Qual que é uma fórmula para fazer esse sujeito se mexer em direção a alguma coisa, né? Uma fórmula é essa, né? Levar o sujeito então a compreender os próprios desejos, as metas e objetivos de realização profissional versus a atual realidade. Então, assim, será que aquele profissional que está trabalhando, que está na zona de conforto e tal, será que ele conseguiu, assim, com essa vida, com a sua realização profissional, com o seu trabalho, com a sua profissão, né? Realizar tudo que ele queria, todos os seus desejos, tem alguma meta que daria ou um desejo ou um objetivo de realização profissional que ele gostaria de atingir, né, através do trabalho, que ainda não foi possível e tal. Geralmente tem, né? Todo mundo tem suas metas aí, né? Pelo menos quando vira o ano, todo mundo tá cheio de meta, né? Para cumprir no próximo ano ou nos próximos. Então, fazer o sujeito se conscientizar disso e mostrar que essa realidade que ele está querendo, que ele está sonhando, não é a atual realidade, vai colocar ele para agir, né? Se mover em direção da realização. Então, tipo assim, você quer isso daqui? Então, se você quiser isso daqui, você precisa tomar uma atitude, né? Senão não vai acontecer nada, né? Não vai cair do céu, aquela conversa, né, do senso comum. Nada cai do céu. Isso pode ser, quer dizer, eu estou dizendo de uma maneira mais dura, assim, né? Mas pode ser dita de outras maneiras. Mas é só para ilustrar que isso é uma forma de motivar o sujeito, então, para a realização, para driblar a frustração, driblar a desmotivação de sair da zona de conforto. E que, assim, se você se mexer, né, se você agir, você pode conquistar coisas que até agora você não conquistou. Muito bem. Vamos para o próximo slide.